Eu sempre gostei de contar histórias, desde pequeno. Quando eu ia para o colégio, eu contava tudo o que tinha acontecido na minha casa. E quando eu voltava do colégio para casa, eu contava tudo o que tinha acontecido no colégio. E eu fazia isso daí como uma forma de criar laços de afeto com as pessoas, sem nem saber que foram as histórias ao redor da fogueira o primeiro comportamento do homem primitivo no seu processo de se tornar um ser humano, no processo de criar uma sociedade civilizada. Então eu quero te contar a minha história e depois te contar um grande sonho que eu tenho. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1971. Quando eu tinha 6 anos, eu me mudei para Florianópolis com a minha família. E nessa época eu era tão agitado fisicamente que eu passava o dia inteiro literalmente subindo pelas paredes lá de casa. Mas o único tema, o único assunto que me fazia prestar atenção, parar e me tornar só ouvidos, atento, escutando completamente, eram histórias com temas sobrenaturais, histórias de espíritos, histórias de fantasmas, histórias de almas penadas. Com toda essa agitação, era muito difícil me concentrar nas tarefas que eram passadas na escola. Então os meus pais acabaram bastante aliviados quando perceberam o meu interesse pelo esporte. E a primeira competição que eu participei foi uma corrida de bicicleta. E nesse dia eu pude sentir perfeitamente o amargo gosto de não chegar em primeiro. Logo em seguida, o meu pai, que era um amante das artes marciais, matriculou a mim, minha irmã e ele mesmo em aulas de taekwondo. E que na realidade foi muito útil para mim, porque foi o meu primeiro contato direto com a respiração consciente. Mas como eu não tinha muita atração por lutas, alguns anos depois eu acabei preferindo praticar um outro esporte. Um esporte que todo jovem que mora numa ilha pratica, que é o surf. E o surf, assim como também os outros esportes radicais, tem essa capacidade de colocar o praticante percebendo o momento presente, completamente atento ao aqui e ao agora. E foi por essa razão que eu comecei a me dedicar de corpo e alma. Só que quando eu não estava dentro d'água, a minha mente voltava a ficar agitada. E toda essa agitação começou a se voltar contra mim. Quando eu tinha 15 anos, aquele meu interesse infantil pelo mundo espiritual, pelo mundo sobrenatural, voltou. E foi uma mudança radical de um jovem rebelde, em crise, nervoso, perdido, agitado, ansioso, para um jovem mais calmo, amoroso e que vivia acompanhado de sua Bíblia. E assim, mais calmo, eu pude perceber um novo interesse nascendo em mim. Foi quando a arte entrou na minha vida. Então agora tá tudo certo. Vou puxar meu carro. E aí? E o valor da peça? Que peça? R$50. Ah, 50? É muito, que é isso? Vou te dar 20. Dona Lara quer mesmo ir pra casa? O senhor tem outra sugestão? De sempre. E no meio artístico eu tive a graça de trabalhar com alguns dos melhores diretores de teatro e de televisão do Brasil. E também a sorte de encontrar uma grande atriz que foi a minha parceira de cena. E junto a ela colher enorme sucesso com as nossas peças que fizemos em todo o Brasil, Portugal e até África. E nessa mesma época, no final dos anos 90, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu também tive a sorte de encontrar o yoga. Um sistema milenar com práticas físicas e mentais que tem por objetivo a expansão da consciência. Tendo encontrado o yoga,
que acabou sendo para mim uma ferramenta de autoconhecimento, eu decidi deixar de frequentar a igreja. Mas para honrar com todo o tempo e aprendizado que eu recebi no cristianismo, eu resolvi realizar um filme que abordasse o tema do conflito na fé. E aí, pastor, cadê a grana? Lei Maria da Penha é uma coisa que não deveria nem existir, porque a gente já deveria ter uma expansão de consciência a ponto de saber que é um absurdo bater na mulher, que é o símbolo do amor, é a mãe, é a rainha. A mulher é tudo. Mulher é a própria terra, é a Gaia, Não vale segurar! Experimentar o sucesso foi fundamental para entender que eu precisava voar mais alto e trabalhar com temas mais ligados à minha essência. Tirar a nossa mente dessa viagem do passado, dessa viagem do futuro e trazer a nossa mente para o presente através da respiração que acontece sempre aqui, sempre agora. Bem-vindo à plataforma Bora Meditar. Eu fui até uma comunidade ao lado da minha casa e ofereci ali as minhas aulas numa ONG e fiquei durante 2 anos ensinando essas crianças, frequentando escolas, visitando todos os lugares que eu pudesse encontrar crianças para ali ensinar a técnica da respiração consciente. De todos os conhecimentos que eu usei para tentar acalmar minha mente agitada, ansiosa, a meditação foi, sem dúvida, a técnica mais poderosa. E por essa razão que eu me sentia útil pela primeira vez na minha vida, ensinando meditação a crianças e dando a eles uma capacidade de acalmar as suas próprias mentes, livrando eles do estresse, de emoções negativas e colocando eles no presente, no aqui e no agora. Essa experiência me inspirou a escrever o livro infantil O Menino que Queria Ser Bombeiro e também a peça de teatro. Isso como forma de promover meditação às crianças do Brasil de um jeito mais lúdico e divertido. Logo em seguida começou a surgir em mim uma vontade de viver num estilo mais leve, no estilo nômade. E desde 2017 eu visitei 13 estados brasileiros, mais de 30 cidades, facilitando inúmeros cursos, oficinas, aulas para crianças, adolescentes, adultos, pais, professores, visitando escolas, enfim, fazendo tudo que eu posso para promover essa técnica tão poderosa para as crianças e adultos. O ar que entra e o ar que sai pelo nariz. O ar que entra e o ar que sai pelo nariz. Se a mente te levar para passear, traz a mente de volta para observar o ar que entra e o ar que sai pelo nariz. Um dia antes da pandemia, eu chego em São Luís do Maranhão para realizar mais um sonho. Ensaiar uma peça de teatro que contasse as histórias dos anos que eu passei viajando, chamada O Bigode do Guru. E durante todos esses anos que eu passei viajando, eu busquei me aproximar da floresta, das montanhas, dos rios, das cachoeiras. Todas essas histórias são narradas durante a peça e também como eu enfrentei a minha sombra, os meus piores demônios, tudo aquilo que eu reprimia e escondia de mim mesmo desde a minha infância, a ponto de conseguir me liberar. A única forma de vencer as trevas é conhecendo ela.